E falta um pouco, às vezes, de um sangue nos olhos, sabe? Para resolver. É o jogo que você ganha na marra. Flamengo e Vasco sábado foi se complicando à medida que o goleiro fechou o gol. Vou ganhar na marra. Só que do meio para frente, Mauro, a gente chega a mais uma live, tá até ficando repetitivo, imagino que em todos os programas, né? Porque a gente chega a mais uma live pontuando sobre a dificuldade dos jogadores no último passo, no último terço, na finalização. E aí eu já te faço uma pergunta, não só para você, mas para o André também. O que acontece com o Flamengo, com um elenco tão caro do meio para frente, com jogadores tão conhecidos e veteranos, terem tanta dificuldade de chamar responsabilidade e de decidir jogos? Pois é, isso já é uma questão antiga, né? Eu acho que a questão dos gols perdidos, ela vem, para mim, desde os tempos da Abel Braga. E mesmo com o Jorge Jesus, isso acontecia algumas vezes. E isso se acentuou com outros técnicos. Assim, é uma fuga de responsabilidade, é um preciosismo absurdo. E isso precisa mudar. Isso tem que ser uma ordem. Eu vou além. Isso tem que ser. Isso, para mim, é trabalho até para o Boto. Porque o Boto, ao contrário dos outros dirigentes, que eram dirigentes sem um viés técnico, ele foi treinador e ele foi contratado com esse perfil. Então, na minha opinião, o José Boto, ele é o cara que tem que cobrar do Felipe, dos jogadores. Gente, temos que mudar, temos que agir de outra maneira. O que está acontecendo? Porque é impressionante. Não se finaliza, não se chuta, não... e falta um pouco, às vezes, de um sangue nos olhos, sabe? Para resolver. É o jogo que você ganha na marra. Flamengo e Vasco sábado foi se complicando à medida que o goleiro fechou o gol. Vou ganhar na marra. Ontem o Manchester City ganhou do Aston Villa, jogo duríssimo, briga por vaga na Champions. Ganhou na marra, arrancou um gol no final. E olha que eles estão se arrastando nessa temporada em relação às outras. Tem jogador de saída, De Bruyne não vai ficar. Vou ganhar na marra. Tem jogos que se ganha na marra. Não está funcionando, aí alguém chama a responsabilidade. Quantas vezes o Zico fez o Flamengo ganhar jogo na marra? Falamos de empate, vou lembrar de uma história. 1982. O Flamengo dominou completamente o jogo contra o Grêmio, completamente. Mas tomou um gol. Tonho, final do jogo, Grêmio 1-0, primeiro jogo da final. Aí o Júnior faz uma jogada do finalzinho do jogo na esquerda, cruza o Zico, se antecipa a zaga e mete o gol 1-1. O Flamengo vai para o Sul, 0-0. Aí tem um terceiro jogo, 1-0, gol do Nunes, passe do Zico, Flamengo campeão brasileiro. Olha a importância do gol do Zico no final, do time não entregar os pontos. Ali é um empate arrancado na marra. Então, certos jogos você arranca na marra. É na porrada, é na marra, do jeito que dá, porque não está funcionando. Então você vai. Falta ao Flamengo um pouco disso. Sábado é jogo para ganhar na marra. Quanto corre no segundo tempo é para pelo menos empatar do jeito que for. E falta isso realmente. Falta algo mais. É difícil até identificar o porquê. Falta de lideranças, falta do quê? Mas acho que assim, ali dentro tem que ter uma cobrança por isso. A cobrança tem que ser muito forte. Acho que cabe ao técnico e também cabe ao diretor técnico. Porque esse diretor é diretor esportivo com viés técnico. Então, acho que, em tese, ele foi contratado para isso, né? Ele tem esse perfil. E aí tem algumas coisas questionáveis, né? Eu escrevi essa semana no meu blog uma informação que eu apurei sobre o Alcaraz. O que está acontecendo com o Alcaraz? É interessante. O Alcaraz, ele estacionou em 4 jogos como titular. Ele entrava bem nos jogos, começou a jogar. De repente, e o que está acontecendo com o Everton? Quando o Everton o contratou por empréstimo, a situação do time inglês era jogadores lesionados, proximidade com a zona de rebaixamento e um medo terrível do fair play financeiro, porque por conta de infrações ao fair play financeiro, né, o Everton perdeu 8 pontos na temporada passada. E se ele perdesse 8 pontos nessa temporada, naquele momento, ele estaria na zona de rebaixamento. Então havia um cuidado muito grande. Por isso eles não compraram o jogador. Propuseram uma negociação em que eles têm compromisso de compra. Porque aí na outra temporada você vai se adequar às questões do fair play financeiro para não ter problemas. E o clube mudou de dono recentemente e os caras não querem fazer bobagem. Ok, o Flamengo concordou. Né? Não cobrou nada, paga só o salário. 6 jogos eles estão obrigados a comprar. E estacionou no 4º jogo, gente. Ele não é escalado mais de saída. E o que está acontecendo? O Everton já não corre risco nenhum de rebaixamento, não vai para a competição europeia, está num limbo ali na tabela, que só joga para terminar o campeonato. Sábado joga contra o Chelsea em Londres. Provavelmente o Alcaraz vai continuar de fora. Está entrando só no segundo tempo. Para quê? Para não atingir 6 jogos. E aí eles vão chegar para o Flamengo e falar o quê? Flamengo, os cerca de 20 milhões aí que nós combinamos, eu não pago 15. Por exemplo, vão pechinchar. O Flamengo já sabe disso. O Flamengo já percebeu isso. É o que está acontecendo. E se o Flamengo, por acaso, não vender por esse valor, internamente o clube admite até negociar por menos, caso um outro clube ofereça menos. Isso é um absurdo. Aí você pergunta às pessoas do clube, por que
O departamento de futebol entende que ele é um jogador que só atua em transição. Mas como assim? Ontem poderia ser um cara bom para jogar no segundo tempo em transição. Quando o time adversário for para cima, se ele entrar descansado, forte. O cara que carrega, arrasta a bola, chuta de qualquer lugar. Mas ele custou muito caro para ser um reserva. Não importa. Não importa. Um cara desse está no jogo, o cara pode ajudar. E aí você abre mão do jogador. Como é que funciona isso? Por que é uma paciência enorme com alguns e outros você não quer? Porque custou muito, porque foi da outra gestão. Eu não conseguia entender isso. Esse desejo de se livrar do jogador. É alguma questão de comportamento, mas ele ficou tão pouco tempo. Sabe? É tudo muito esquisito. Tem certas coisas que são muito questionáveis. Aí a gente fala de elenco, um jogador com essa característica daria uma diversidade de jogo do Flamengo. E outra coisa, o cara que completou 22 anos no final do ano passado, você não consegue adaptar esse cara a outro modelo de jogo, ele só vai saber jogar em transição, ele é burro, ele é uma topeira, que não vai aprender, o cara segura, retém a bola, tal, né? Acelera na hora certa. Claro que ele pode se desenvolver, é um jovem. Então, assim, isso não dá para entender. Sabe? Não dá para entender. Ontem, para mim, era jogo para ter. O Luiz Araújo poderia ter começado. É um cara que chuta pro gol. O Cebolinha, por exemplo, tivesse em campo ontem, corta para a direita e chuta, meu filho. Corta e chuta, corta e chuta. É isso. E como o André falou, dava até para trabalhar a jogada e chegar na área. Mas falta um pouco de um ímpeto, né? de um algo mais. E às vezes falta um jogador um pouco diferente. Um jogador que o Flamengo se amarrou agora numa ideia. Não, o modelo de jogo do Felipe Luiz. Qual é o modelo de jogo do Felipe Luiz? É uma camisa de força? Você não pode mudar, você não pode se adaptar, você não pode se adaptar às circunstâncias. Isso me lembra, por exemplo, a convocação do Tite na Copa de 18, quando o Luan, que hoje falar do Luan é até difícil pela carreira dele, desandou, mas ele foi eleito rei da América em 2017, quando o Grêmio foi campeão, era elogiadíssimo. E o Tite não convocava. A alegação sempre era, não encaixa no modelo de jogo do Tite. Eu sempre questionava, mas se o jogador está tão bem, você tem 23 convocados, por que você não pode ter um jogador diferente desse perfil? Até para ter uma alternativa um pouco diferente do padrão. Então, essa coisa também de ser muito refém ao extremo, como se o modelo de jogo do técnico fosse infalível, como se não fosse precisar de jogadores com perfil diferente, eu acho bem questionável. Bem questionável. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.